Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gaúchos e gaúchas deste chão de heróis, que no acomodamento das fronteiras estiveram sempre de prontidão, bombeando longe o horizonte de lança em punho, o pala abanando ao vento, atentos para repelir os invasores e não perder nem uma nesga de terra deste abençoado garrão de pátria. Um abraço daqueles chinchado uma barbaridade aos patrícios de outros estados do Brasil que nos acompanham e admiram a cultura e as tradições gaúchas. Estamos hoje muito faceiros, tal qual filhote de graxaim, correndo atrás da pintaiada em terreiro de Cusco Cego. Ala puxa! Porque estamos iniciando mais um Prosa de Galpão pela Bitcom TV. E hoje vamos dar continuidade ao tema o surgimento do movimento tradicionalista e também a Semana Farroupilha. Assunto apropriado para este mês, que é o mais importante para os gaúchos. Bueno, estamos na Semana da Pátria e para nós, gaúchos tradicionalistas, é uma data louca de especial. Primeiro porque, antes de tudo, somos brasileiros e rememora o momento que rompemos os laços com Portugal. E segundo, porque a partir das comemorações da Semana da Pátria, lá em 47, se deu os primeiros passos do movimento cultural tradicionalista idealizado pelos estudantes do Colégio Júlio de Castilhos, então com origens campesinas, lá em Porto Alegre. Recordando então, em agosto de 47, o nosso inesquecível folclorista Paixão Cortes, que este ano completa 2 anos da sua ausência entre nós, fundou então um departamento de tradições gaúchas no Colégio Júlio de Castilhos. E no mês seguinte, em setembro, ele conseguiu uma autorização junto à Liga de Defesa Nacional para formar então um piquete de cavalarianos para escoltar os restos mortais do Quero Farroupilha, o general farrapo Davi Canabarro, o último dos comandantes farroupilhas, restos mortais trazidos de Santana do Livramento para o Panteão Rio-Grandense, localizado no cemitério da Santa Casa, lá em Porto Alegre. Então, no dia 7 de setembro, Dia da Pátria, isso em 1947, antes da meia-noite, momento da extinção do fogo simbólico, eles retiraram uma centelha do fogo da pátria e levaram a cavalo até um candeeiro armado no saguão do colégio para então cultuar as nossas tradições até dia 20 de setembro, com uma programação bem típica, então denominada de Ronda Gaúcha. Bueno, nesta empreitada cívica, durante o galope com os cavalos emprestados do Regimento Osório, que é uma unidade do Exército Brasileiro, aí pelas ruas de Porto Alegre, ocorreram muitos fatos engraçados que vale a pena contar. Quando a comitiva subia a Rua da Conceição, a testa do piquete ia o Cilso Campos, o Orlando de Grazia e o Paixão Cortes, imponentes, sentados nos lombírios como se fossem deuses no trono, levando as bandeiras do Rio Grande, do Brasil e do Colégio Júlio de Castilhos. Quando o piquete deixou o piso de cimento da Avenida Farrapos e entraram no paralelepípedo da Rua Conceição, a égua do Cilso se perdeu no trote e pranchou escorregando então ao longo da rua. O Cilso era um índio velho lá do Alegrete. Pela fama que tem o gaúcho de lá, a coisa estaria no controle. Ala puxa! E para confirmar, o Cilso não frouxou o garrão. Abriu a perna e saiu passeando com as rédeas na mão esquerda e a bandeira do Brasil firme na direita, enquanto o seu animal deslizava então pela pista. De repente se ouviu um grito. Era o Fernando Vieira que vinha no recaveio do piquete e aos berros, abram, abram! E como raio ele passou por eles, mudando de rédea para a mão direita e se abaixando um pouquinho,
tomou a bandeira do Cilso e segurou o mastro, mantendo então o pavilhão nacional erguido. Manobra de profissional, Deus o livre. Daí o Cilso montou de imediato e o piquete se recompôs. Disse que o público aplaudiu as gauchadas do Cilso e do Fernando, o que atestava então que o movimento já era vitorioso. Como relatei no primeiro bloco, lá nos anos 40, o gaúcho pilchado era um tipo estranho para o povoeiro e não combinava com a paisagem da cidade. Vejam só, difícil de imaginar, mas era pura verdade. Paixão Cortes relatou que sentiu na pele as agressões do povo. E tem um fato medonho que eles contam agora. Ao término do cortejo dos restos mortais do Davi Canabarro, o Paixão seguiu para o Parque de Exposições lá da Secretaria da Agricultura, lá no Menino Deus. E ao cruzar pela pracinha da Azenha, percebeu que a cincha do tubiano que ele montava estava frouxa. Apiou para firmar os arreios, senão o pealo seria iminente. Mas quando o caipora faz traquinagem, sempre arruma um acompanhamento para ver a coisa ferver como o bicheiro em guampa. Não é que um sujeito numa charrete se botou a gritar para o Paixão: ô palhaço, o carnaval já terminou. Barbaridade. O Paixão então vestia um xiripá farroupilha, um traje de época desconhecido pelos citadinos naquela época. No princípio, nem lhe bateu a passarinha, mas o circunstante, atrevido como guacho por soro, continuou aos gritos: que fantasia é essa, palhaço? E o povo ali olhando e gostando do espetáculo. Bah, ainda bem que o gaúcho achou utilidade para os tentos de couro e fez um relho. Paixão Cortes, ouvindo aquelas barbaridades, não aguentou e montou no cavalo quase sem estribar, pois ele era de meia picaria, né, difícil de colocar a ponta da bota, e o pingo, ligeiro como cavalo de contrabandista, se largou a galope. E assustado com a agitação urbana, era buzina de alto, era apito de bonde, e o cavalo se botou na frente do bonde e quase foram atropelados. Que perigo! Paixão se recobrou do susto e saiu em perseguição ao agressor, até que alcançou o vivente e gritou: diz aí quem é o palhaço! Diz aí quem é o palhaço, seu... Ao mesmo tempo que girava a soiteira, feita com papada de touro, truviscando o lombo do vivente atrevido. E a surra foi por uns 200 metros, até que a polícia apareceu num Ford V8, tocando a sirene. Os policiais conseguiram então conter o Paixão e os dois foram liberados. Mas o Graxaim ficou todo riscado do couro. Alá, puxa, seu. Bueno, e a tarde já vinha descambando naquele 7 de setembro de 1947, e o Paixão precisava pegar uma centelha do fogo da pátria, que já estava autorizada então pelo presidente da Liga de Defesa Nacional. Então, mais no final da tarde, o Paixão, o Ciro Dutra e o Fernando Vieira, apenas 3, se dirigiram até o regimento Osório para pegar os animais. O Paixão então montou num ruano Cabos Brancos, que era um cavalo exibido, e troteava de atravessado. Galopava assim miudinho e abanava as crinas brancas. Isso relatou o Paixão. Cavalo de se lavar como um bochecho. Alá, puxa, seu. Para apanhar a centelha de fogo, tiveram que improvisar um archote com um cabo de vassoura e um pedaço de saco de aninhagem, né, que foi amarrado então com um cordão de barrigueira. E tudo embebido em querosene. Bem chuco o instrumento. O Ciro Dutra queria amarrar com arame, mas o Paixão insistiu no cordão e deu problema, já lhes conto. Um pouquinho antes da meia-noite, o protocolo da solenidade de extinção do fogo da pátria convidou o Paixão para subir ao topo da pira para retirar a centelha. O Taura subiu numa escada de 6 metros com dificuldades, pois estava trajado de xiripá, espora chilena, mango e bolhadeiras. Pela primeira vez na história dos acontecimentos cívicos da Semana da Pátria aqui no Rio Grande, brilhava a centelha que iria iluminar o movimento tradicionalista gaúcho, que ali então estava nascendo.
Mas ao descer da escada, algo aflitivo estava acontecendo. O excesso de querosene nos panos produziu um fogaréu medonho que descia pela haste do cabo da vassoura e atingia o braço do Paixão. O cavalo do Paixão se assustou com o fogaréu, então os companheiros tiveram que sofrenar o pingo para ele não sair em disparada. Os três então montados, com a chama no archote e as bandeiras, se dirigiram em disparada em frente ao palanque e bancaram as rédeas, fazendo os fletes sentarem nas patas, saindo faísca dos cascos ferrados. Disse que algumas autoridades se assustaram e, numa só voz, os três campeiros, montados, gritaram: "Viva o Brasil! Viva a tradição gaúcha! Viva a Revolução Farroupilha!" O público, então, aplaudiu. Imagino o quanto foi de emocionante aquele momento. Por certo, de arrepiar. Bueno, no trajeto para o colégio, era bonito de se ver a chama crioula iluminando as bandeiras. Mas quase que o fogo se termina, pois estava rompendo o cordão de barrigueira e a tocha estava se desfazendo. O Ciro Dutra gritou para ir mais depressa e era uma faiscama de ferradura dos cavalos nas ruas de Porto Alegre. Cruzaram então o portão da escola com um restinho de fogo que ainda deu tempo de incendiar o candeeiro crioulo. Era a chama crioula que estava sendo instituída e seguiria como um ato simbólico a ser cultuado pelos gaúchos até os dias de hoje. Bueno, o encerramento da Ronda Crioula, no dia 20 de setembro de 47, se deu com um baile gauchesco e também com um concurso de trajes lá no Teresópolis Tênis Clube, lá em Porto Alegre. O local estava decorado com apetrechos campeiros e nas mesas eles serviam um pastel de carreira. Lá pela madrugada tinha café com chaleira, com borra sentado com tição. Chucrismo total. E não faltava canha azulzinha de Santo Antônio da Patrulha. Alá, puxa! Diz que houve apresentações individuais, com toque de gaita, violão, trovas, declamações e músicas cantadas. Até a meia canha correu solta com versos improvisados dos dançantes. Não havia músicos profissionais naquele tempo, então eles contrataram a bandinha do maestro Hernande Mendes e mais um gaiteiro chamado Pedroso. Para o baile, as gurias apareceram com vestidos de chita feito pelas mães, especialmente para a ocasião. E o baile foi um sucesso. Naquela semana também fizeram uma audição na Rádio Farroupilha e foi então ao ar o programa Alma do Pago, desempenhado então por um elenco de alunos julianos. Encerrada a Ronda Crioula, os alunos do Departamento de Tradições Gaúchas marcaram para se reunir e seguir com o trabalho de pesquisa e divulgação das coisas do Rio Grande. No começo eram 10 participantes, depois virou 30 e a Casa do Paixão Cortes ficou pequena. Barbosa Lessa tinha sugerido durante a Ronda Crioula de se criar um clube de tradição gaúcha. Olha a ideia. E a primeira reunião para tratar desse assunto seria na primeira semana de novembro, em 47. Como o espaço era pequeno, lá na Casa do Paixão, fizeram um encontro na sede da Associação Rio Grandense de Imprensa, a conhecida ARI. Então, lá em 3 de janeiro de 1948, nascia o nome 35 Centro de Tradições Gaúchas, o primeiro CTG criado, em homenagem ao evento Farroupilha, com o lema: em qualquer chão, sempre gaúcho. Depois, lá em março de 48, se fez os estatutos e a organização da sociedade. O nome dos cargos, patrão, capataz, sota-capataz e posteiros, tiveram origem na nomenclatura utilizada nas fazendas, nas estâncias, sendo então o CTG, Centro de Tradições Gaúchas, uma estância simbólica. Oficialmente, o 35 CTG surgiu em 24 de abril de 48, que se tornou então o Dia da Tradição Gaúcha. A fundação foi simples. Disse que 24 jovens sacaram as suas adagas e, trajados à gaúcha e em frente às bandeiras, juraram pelo revigoramento das tradições gaúchas. O primeiro patrão do 35 foi o Glauco Saraiva, e o Lessa, o capataz, e o Antônio Silva Neto, o sota-capataz.
respectivamente, então, o presidente, o vice-presidente e o secretário, com as nomenclaturas, então, campesinas. Como patrão de honra, o idealizador de tudo, o Paixão Cortes, nascia, então, com o 35 CTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, em 1948, que hoje movimenta mais de 3 milhões de pessoas com suas atividades. Mais tarde, 18 anos após, lá em 66, surge o MTG, como uma instituição federativa que reúne todos os CTGs. Em razão da existência de CTGs em outros estados do Brasil, criou-se então mais 7 MTGs, com a sigla dos estados, para congregar então esses centros de tradições. E para congregar todos os MTGs dos estados, surgiu a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, a CBTG. Hoje no Brasil nós temos 2.575 CTGs e no Rio Grande do Sul 1.731 entidades. E Caxias do Sul possui o maior número de CTGs, sendo então considerada a capital dos CTGs. Hoje contamos com 90 entidades. Mas o que é esse tal de movimento tradicionalista gaúcho? É uma sociedade de preservação cultural, de lazer, de convivência social, convivência familiar, onde se promove o convívio fraterno de 3 gerações, pais, filhos e netos. É uma entidade sem preconceitos de raça, sem preconceitos de credo, ideologia política ou classe social, e tem foco no jovem. Mas por que é chamado de movimento? Ora, porque defende valores não reconhecidos pela totalidade da sociedade, porque existem forças que negam o culto do patrimônio histórico dos gaúchos, que valorizam os modismos, que valorizam a padronização cultural, valorizam a massificação e, por fim, tem interesses econômicos. Para cumprir os objetivos, o movimento tradicionalista gaúcho tem como coluna mestra uma carta de princípios. Essa carta foi aprovada no ano de 61 e tem 29 metas e objetivos práticos, tendo o CTG, então, como uma representação da estância, um espaço de referência onde retrata e preserva o que a gente chama de imaginário coletivo do gaúcho. Seria a representação ideal de uma sociedade igualitária, onde o patrão, o capataz, o peão realizam o mesmo trabalho, sovem do mesmo mate e na mesma cuia. E a família é o centro das atenções e o trabalho a alavanca para o futuro. Sabemos que a sociedade hoje está passando por uma crise de identidade. Todos somos sabedores disso. E há um interesse muito grande de forças que desejam a sua desintegração. E por que isso é passível de acontecer? Simples. Por causa do relaxamento dos costumes, aquelas noções tradicionais da cultura. O que é cultura? É um sistema de atitudes, é um modo de agir, é costume, são valores espirituais da sociedade. Sabemos que o grupo social é a principal força de luta na existência do homem. Mas só vai funcionar se os indivíduos tiverem modos de agir, de pensar, coletivos. Mas como é que se consegue isso, esse pensar coletivo? Através da herança social, através da cultura. É o que dá aos indivíduos a unidade psicológica, então, para a vida em grupo. Isso traz as técnicas que ensinam o indivíduo desde criança como se deve comportar, em grupo. Mas como é que essa cultura é transmitida? Através da tradição, que é um ato então de entregar um legado de crenças, os hábitos, os valores de uma geração a outra. Então tradição é tudo o que se pratica por hábito ou costume adquirido. Esse passa de pai para filho. O jovem precisa saber quem é, de onde ele vem e para onde ele vai. Eles precisam de uma âncora, precisam conhecer a sua raiz, precisam ter uma referência que lhes dê identidade. E isso está onde? Lá no passado. Então a solução está em buscar nas raízes o reencontro então com os valores praticados pelos antepassados. Isso ajuda a reforçar a autoestima, ajuda a promover a construção de uma terra digna de se viver. O respeito à palavra dada, a defesa da honra, a ética, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a tolerância, a coragem e até a politização, isso é ensinado, é cultura, é passado de pai para filho. No CTGs a gente ensina a valorização do patrimônio cultural, que é o nosso linguajar, a culinária, as manifestações artísticas, manifestações artesanais, também as lides campeiras.
Se estuda a história, se estuda os usos e costumes, o folclore, os símbolos regionais, os símbolos nacionais. Se pratica o respeito aos mais velhos. Se incentiva também a ajuda comunitária em campanhas assistenciais. Na verdade, o CTG é uma escola informal, uma escola de cidadania, uma escola de construção de identidade gaúcha. Sabemos que o passado é o marco, e a tradição, a continuidade. O passado explica o ponto de partida, e a tradição condiciona a chegada. Então o MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcha, procura, através de um trabalho cuidadoso, selecionar eventos importantes, construindo então uma memória coletiva. E a Semana Farroupilha, que reúne milhares de pessoas em acampamentos, representando os galpões de campanha. O que é essa Semana Farroupilha? Como dissemos, tem origem lá na Ronda Crioula, dos pioneiros Paixão Cortes e o seu grupo, o Grupo dos Oito, quando eles retiraram uma centelha da pira da pátria e acenderam no saguão do Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. O acendimento da chama crioula marca então o início dos festejos farroupilhas no estado do Rio Grande do Sul. A chama crioula, a primeira vez que foi acesa foi lá em 47 e passou a ser o marco inicial do movimento tradicionalista, representando então o resgate do nosso passado que estava perdido, trazendo um novo sentimento de pertencimento, um sentimento mais forte, que nos faz cultuar com entusiasmo então nossos usos de costume, a tradição, o folclore, buscando então conhecer as nossas origens. Como evento oficial do Estado, a Semana Farroupilha então ela foi criada lá em 64, sendo comemorada então do dia 14 ao dia 20 de setembro, em memória aos heróis farroupilhas. Um decreto estadual de 95, de autoria de Jarbas Lima, especifica então que o dia 20, que é o dia do gaúcho, é feriado estadual. Os membros encarregados então da organização dos festejos farroupilhas, né, são a Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura dos municípios, a Brigada Militar, a Fundação IGTF, lá de Porto Alegre, o MTG e a FAMURS. E a Semana Farroupilha, então, ela envolve praticamente toda a população do Estado. Movimenta o comércio, movimenta os serviços, movimenta a indústria, inclusive os educandários, né? As instituições financeiras e os CTGs. A sua organização se baseia, então, em definir o tema dos festejos. Tá? Tem um tema sempre anual. E as manifestações culturais, artísticas e campeiras, né, com palestras, espetáculo, tem até lançamento de livros, entre outras atividades, fica a cargo dos municípios e das regiões tradicionalistas, que aqui no estado são em número de 30 regiões. A nossa aqui é a 25ª região tradicionalista. E em Caxias do Sul, os acampamentos da Semana Farroupilha eles iniciaram lá pela metade dos anos 80 e começou na Praça da Bandeira, ali em São Pelegrino. Depois ela se mudou lá para o Parque da Imprensa. Também esteve presente no Parque Cinquentenário e, por fim, nos pavilhões da Festa da Uva. Bueno, gauchada, por hora então vamos arrematando o nosso Prosa de Galpão de hoje, pela Bitcom TV, com o tema O Surgimento do Tradicionalismo e a Semana Farroupilha, um dos maiores movimentos culturais da América. É um tema que mostra como recuperamos a valorização da nossa história, os nossos usos e costumes, a cultura que estavam totalmente esquecidos, isso por conta de interesses escusos. Encerro então o programa de hoje com a frase do gaúcho Osvaldo Aranha, como justificativa do valor do nosso passado, que tentaram menosprezar, dizendo o seguinte: não se pode escrever a história do Brasil sem molhar a pena no sangue do Rio Grande. Allah, puxa céu. Esse decreto diz tudo. No próximo domingo, estaremos de volta com mais um Prosa de Galpão nesse canal da Bitcom TV. Graças e até mais.
Com TV passa no seu smartphone.